Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Literatos Capital. Hoje vamos resolver algumas questões de linguagens, códigos e suas tecnologias que caem no Enem. Eu sou o professor Leonardo e te peço que siga comigo até o final desse vídeo para você ficar por dentro de como as questões de linguagens e códigos são cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá? A primeira questão, temos aqui uma questão de 2019 do Enem. É uma questão que vai falar sobre o artista Pablo Picasso. Então a questão diz o seguinte: temos aqui a imagem, né, que a gente vai analisar, obviamente, antes de ler o enunciado da questão, na hora que a gente estiver lá na prova. E a questão ela vai falar o seguinte: na obra Cabeça de Touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da letra A, reciclagem da matéria-prima original. Letra B, complexidade da combinação de formas abstratas. Letra C, perenidade dos elementos que constituem a escultura. Letra D, mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. E letra E, fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Bom, no caso dessa questão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Pablo Picasso ele utilizou aqui alguns objetos do cotidiano, ou seja, objetos que já existiam, para poder fazer a sua escultura. Vemos aqui um guidão de bicicleta, como também provavelmente ali um banco, e ele formou essa cabeça de touro, que ele intitulou como esse o nome do trabalho, a partir desses objetos. Então, o mais apropriado para essa questão aqui, número 31 do Enem de 2019, é que seja a resposta D. Por quê? Porque ele utilizou a mudança de funcionalidade em objetos utilitários, né? E isso ocorre muitas vezes porque é possível, a partir dessa ação, despertar novas maneiras de olhar, de interpretação do mundo, né? Então, quando a gente tira um objeto do cotidiano e coloca ele dentro de um outro contexto, no caso aqui específico, dentro de uma obra de arte, ele vai ganhar um significado diferente, porque ele vai conseguir provocar alguns questionamentos ali sobre a sua utilidade, sobre o seu simbolismo. Então, toda essa estrutura que o Picasso fez aqui visa colocar a gente como espectador dessa obra, pensando que, apesar de ter sido feita com esses objetos utilitários e pegados, né, e já existentes, ele consegue fazer um novo objeto e trazer uma nova reflexão sobre o uso desses objetos e também sobre a experiência estética de montar esses objetos de maneira diferente. Então, resposta D. Mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Seguindo, temos aqui a questão 36, também do Exame Nacional do Ensino Médio de 2019, e temos aqui dois textos. No primeiro texto, a gente vê uma fotografia do Jackson Pollock, um artista americano, no ateliê dele, em 1951, fazendo as pinturas ali. Uma das características dele era que ele fazia essas pinturas em pé, pingando as tintas ali por cima da tela. Não era aquela pintura tradicional feita num cavalete. Então, ele era reconhecido, inclusive, por esse tipo peculiar e diferente de realizar suas pinturas, na maioria das vezes abstratas. No texto 2, a gente tem uma obra do Vic Muniz, que é um artista brasileiro, onde ele faz uma releitura dessa fotografia, mas ele vai utilizar chocolate num suporte para poder trazer esta imagem do Jackson Pollock pintando. Então, no enunciado da questão diz o seguinte: utilizando chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Vic Muniz reproduz a célere fotografia do processo de criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura reside na letra A, apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados. Letra B, reflexão acerca dos sistemas de circulação da arte. Letra C, simplificação dos traços da composição pictórica. Letra D, contraposição de linguagens artísticas distintas. Letra E, crítica ao advento do abstracionismo. Então, nessa questão, a gente percebe que houve sim uma releitura,
ou seja, ele pegou uma imagem que no caso não era a obra de arte, a imagem, né? Era um registro do processo criativo do artista, e ele fez uma obra de arte a partir desse registro. Então, mais apropriada para essa questão seria a resposta da letra A, que seria a apropriação parodística das técnicas imateriais utilizadas. A letra A seria a resposta mais apropriada, porque a parodística ela é uma abordagem, né, que pode ser tanto literária quanto artística, que vai consistir na criação de paródias, né? Ou seja, são obras que imitam, geralmente elas se utilizam de sátiras, né, ou de formas humorísticas, mas nem sempre. Então aqui no caso, né, que a gente viu da obra do Vic Muniz, ele não está querendo ridicularizar o Pollock nem nada disso. Ele está querendo apenas utilizar de maneira parodística esta imagem para criar uma nova imagem de uma imagem que já existia antes. Então, nessa abordagem do artista, ele está criando um diálogo criativo com o que já estava feito anteriormente e buscando trazer novos significados e novos sentidos para essa imagem que muita gente já conhecia anteriormente. Então, esse tipo de abordagem foi utilizado pelo Vic Muniz nessa obra. Então, a resposta para essa questão é a letra A, apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados. Na próxima questão, 25, agora já estamos no Enem 2020, a gente vai ter primeiramente uma imagem. Sempre se recomenda que na hora que você estiver respondendo as questões do Enem que tenham, né, que possuam imagens, que você analise a imagem rapidamente e depois, né, parta para a rubrica que a gente tem aqui, no caso a referência da imagem, né, de onde foi, o ano que foi, quem foi que produziu essa imagem, e depois leia o enunciado da questão. Aqui diz o seguinte: a obra de Joseph Kosuth data de 1965 e se constitui por uma fotografia de cadeira, uma cadeira exposta e um quadro com o verbete cadeira. Trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre verdade e imitação, já que a arte, letra A, não é a realidade, mas uma representação dela. Letra B, fundamenta-se na repetição, construindo variações. Letra C, não se define, pois depende da interpretação do fruidor. Letra D, resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas de registro. E, finalmente, letra E, redesenha a verdade, aproximando-se das definições lexicais. Bom, nessa questão, estamos falando então de arte conceitual, que nada mais é, né, do que um movimento, né, artístico que surgiu ali no início da década de 60 e foi durante aí alguns anos, até mais ou menos os anos 70, e esse movimento ele abriu mão do formalismo, né, dos objetos para se concentrar mais nas ideias e nos conceitos. Então, para eles, era muito mais importante causar reflexões, provocações e questionamentos nos espectadores e trazer muito mais essa questão da ideia da obra do que a aparência ou as ferramentas que foram utilizadas para se criar essa obra. Então, nesse caso específico, a resposta para essa questão será a letra A, porque a arte não é a realidade, mas uma representação dela, como a gente consegue ver aqui na imagem, né? A gente sabe que, embora a arte seja inspirada pela realidade, ela nunca vai ser representada de maneira fidedigna, fiel totalmente. Por quê? Porque existe a subjetividade do artista, existem a subjetividade e a interpretação dos espectadores que estão vendo aquela obra, contemplando aquele trabalho, fruindo ela, como a gente diz. Então, a gente pode pensar que a arte ela vai ser sempre inspirada pela realidade, mas nunca vai ser uma cópia exata da realidade. Beleza? Temos aqui então a próxima questão, 33, também do Enem de 2020, que diz o seguinte: o texto 1, poesia em cartaz, ele vai falar assim:
O caminho habitual para o trabalho, aquele em que a gente já nem repara direito, pode ficar mais belo com um poema. O projeto #1lambe por dia nasceu dessa intenção, trazer mais cor e alegria para a cidade por meio de cartazes coloridos ao estilo lambe-lambe. Quem teve a ideia foi o escritor Leonardo Beltrão, em Belo Horizonte. Em meio a olhares cada vez mais viciados, acabamos nos esquecendo da beleza envolvida em cada esquina e no próprio poder transformador da palavra. Assim, a cada dia um cartaz é colocado por aí, para nos lembrar de reparar na cidade, na vida que corre ao redor e também em nós mesmos. Aí no segundo texto a gente tem ali o cartaz já pregado no poste, né, que diz: ontem fui dormir com saudades de mim e hoje subitamente voltei. E temos o enunciado da questão 33, que fala o seguinte: considerando-se a função que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas das cidades grandes, esse texto evidencia letra A, disseminação da arte poética em um veículo não convencional. Letra B, manutenção da expectativa das pessoas ao andarem pelas ruas. Letra C, necessidade de exposição de poemas pequenos em diferentes suportes. Letra D, característica corriqueira do suporte lambe-lambe, muito comum nas ruas. E letra E, exposição da beleza escondida das esquinas da cidade de Belo Horizonte. Então aqui nessa questão, pessoal, nós temos um fragmento de um poema do artista colado num poste em uma rua da cidade de Belo Horizonte. Nesse caso, a gente está falando de uma obra de arte que está fora dos meios tradicionais, né, fora dos suportes tradicionais. Quais seriam os meios tradicionais? Os museus, as galerias de arte, os centros culturais, né? Então a gente tem uma obra que está na rua, ou seja, uma obra urbana, uma obra chamada aí de pública, porque qualquer um tem acesso, qualquer pessoa que está passando na rua, atravessando no semáforo, consegue ver essa obra. Então, para essa questão 33 da prova do Enem de 2020, a resposta mais adequada seria a letra A, disseminação da arte poética em um veículo não convencional. Por quê? Porque a gente percebe que esse tipo de arte que é feito nos lugares não convencionais, como eu disse para vocês anteriormente, ele visa não só democratizar a arte, ou seja, levar acesso às pessoas que geralmente não frequentariam centros culturais, museus ou outros lugares onde a arte é institucionalmente aceita, né? Então, a gente percebe que essas obras de arte nos espaços públicos, né, elas ampliam a potencialidade, o alcance dessas obras no grande público, né, que geralmente o grande público mesmo, ele não acessa os equipamentos culturais, que a gente diz assim. Eles geralmente não vão a exposições, né? Então fica muito mais fácil de alcançar o público, a grande massa populacional, com esses trabalhos que sempre envolvem reflexões sobre as questões sociais, sobre as questões ambientais, às vezes, nesse espaço público. No caso aqui, da nossa obra literária, que é um fragmento de um poema, num poste, numa rua qualquer da cidade. Próxima questão é a questão 14, e a gente vai falar um pouquinho dela aqui, mas antes a gente precisa analisar a imagem, como eu disse para vocês. Essa imagem é de um artista que se chama Damien Hirst, né? E a gente tem aqui na ficha técnica dessa obra diversos materiais diferentes: vidro, aço pintado, acrílico, aço inoxidável, o próprio bezerro, né? E a gente vai primeiro analisar a imagem e depois ler esse texto 2, que diz o seguinte: o grupo Jovens Artistas Britânicos, que surgiu no final da década de 1980, possui obras diversificadas que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças desmembradas. O trabalho desses artistas chamou a atenção no final do período da recessão, por utilizar materiais incomuns, como esterco de elefantes, sangue e legumes, o que expressava os detritos da vida e uma atmosfera de niilismo, temperada por um humor mordaz.
Então a gente percebe que a gente tem aqui uma questão de linguagens que está falando da questão da imagem, da arte, mas também está falando um pouquinho sobre filosofia, porque está falando do niilismo. Então, se você já tem esse conhecimento prévio, você responde essa questão com muito mais facilidade, né? Porque o niilismo, por exemplo, é baseado nas ideias do Nietzsche, né, do filósofo, é uma concepção filosófica que vai dizer que não existe nada ou nenhuma certeza que possa servir como base para o conhecimento. Ou seja, nada existiria de fato. Então, se você já sabe esse pensamento central do niilismo, lá do Nietzsche, você vai responder essa questão com muito mais facilidade. Então vamos aqui para o enunciado. A provocação desse grupo gera um debate em torno da obra de arte pelo ou pela recusa a crenças, convicções, valores morais, estéticos e políticos na história moderna. Letra B. Frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos. Letra C. Economia e problemas financeiros gerados pela recessão que tiveram grande impacto no mercado. Letra D. Influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos que surgiram nos anos de 1990. E letra E. Interesse em produtos indesejáveis que revelam uma consciência sustentável no mercado. Então, qual será que seria a resposta mais adequada para essa questão? Bom, pessoal, por mais que exista uma atmosfera de niilismo nesse grupo, né, de jovens artistas britânicos que surgiu lá nos anos 80, a resposta para essa questão será a letra B. Frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos. Então a gente tem que prestar bastante atenção, porque às vezes, como apareceu ali niilismo, desculpem, vocês já iriam direto na primeira alternativa. E não é, porque a gente precisa ver também o outro texto, né? Então, apesar da atmosfera de niilismo, temperada por um humor mordaz, a gente tem aqui uma variedade de materiais completamente diferentes que se relacionam com os objetos construídos. Então a resposta seria a letra B, né, porque eles estão utilizando materiais incomuns nos trabalhos artísticos que eles estão fazendo, e esses tipos de materiais eles vão instigar não só a imaginação e a curiosidade do espectador que está acompanhando aquela obra de arte, que está vendo ali aquela obra de arte, né? Mas também vai pensar nessa questão de reflexões, né? Como o consumo, como essa questão de que tudo é construído, né? Da questão da identidade cultural também, às vezes, né? Então, é muito importante a gente perceber ali o contexto da obra, sempre ver as datas, né, das obras. Essa aqui, a primeira do texto, é de 93, essas outras aqui, o grupo de artistas surgiu lá nos anos 80, então era um momento que estavam acontecendo diversas mudanças, né, em 1980 ali, vindo dos anos 70, então a gente tem que perceber todo esse contexto para a gente entender por que esses artistas estruturaram essas obras, por que eles utilizaram esses materiais, né? Então a resposta para essa questão, letra B. Bons estudos para todos, eu finalizo esse vídeo por aqui. Não esqueça de conferir outros vídeos sobre questões do Enem aqui no nosso canal Literatos Capital. Se inscreva, caso não seja inscrito ou inscrita, e vamos lançar também daqui a pouco as questões sobre ciências humanas e suas tecnologias, e eu já te convido aqui também para assistir essa resolução de questões, que ela também está bem interessante. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, e a gente se vê num próximo momento. Até mais.